você fica longe do seu celular, você fica calmo, tranquilo, de boa, ou bate aquele desespero, aquela sensação desagradável quando você fica longe do seu telefone? Se você faz parte do segundo grupo, que é esse grupo dos desesperados, talvez você tenha nomofobia. A nomofobia, ela é um transtorno psicológico que ocorre nas pessoas que têm esse receio, esse medo de ficar longe do telefone celular ou de ficar impossibilitado de utilizá-lo, seja por falta de bateria ou qualquer outra razão. Esse tema ele é muito interessante, visto que na sociedade brasileira nós temos um grupo considerável de indivíduos que apresentam características nomofóbicas. E isso pode aparecer para nós como tema de redação, pensando logicamente nos vestibulares e principalmente no Enem. E aí, se aparecesse na prova nomofobia, você saberia fazer uma boa redação? Não? Se não, fique tranquilo, porque eu vou te contar como fazer aquele texto maravilhoso, com tese, argumento, repertórios socioculturais e propostas de intervenção. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não, estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai. Eu sou o professor Marcelo Batista e vou te fazer tirar 900 mais na redação do Enem. Aguarde e confira. Se aparecesse para vocês lá no Enem o seguinte tema: os desafios da nomofobia no Brasil, será que você saberia fazer uma boa redação? Eu vou te contar basicamente aquilo que eu colocaria se eu encontrasse com esse texto em uma prova e como você poderia se comportar se você encontrasse com esse tema em uma prova de vestibular ou no Enem. Primeira coisa importante que eu acho interessante para vocês é que vocês apresentem uma tese clara, problematizando a nomofobia, mostrando que ela é um grande desafio, mostrando que ela é uma situação extremamente preocupante. Esse é o nosso primeiro ponto, essa é a nossa primeira questão. Você vai deixar claro que a nomofobia é um grande problema. Não tem como você fazer uma tese mostrando o lado positivo. Seu foco estará, nesse caso, nos danos, nos desafios relacionados a esse processo. Na sua argumentação, você pode começar falando um pouco dessa ampliação do acesso ao telefone celular no Brasil. Nos últimos anos, querendo ou não, as pessoas têm um acesso cada vez mais relevante, mais simples, mais rápido, mais fácil às tecnologias digitais como um todo, incluindo o telefone celular. Esse acesso amplo, esse acesso constante, faz com que, muitas vezes, os indivíduos sejam influenciados e acabem até mesmo viciando nesse tipo de dispositivo, tornando-se nomofóbicos. Você pode trazer na sua argumentação uma questão muito importante. Por que isso acontece com tanta frequência? Porque, de uma maneira geral, os indivíduos não sabem como utilizar as tecnologias. Eles não têm educação midiática nas escolas. Então, eles não aprendem a ter uma noção básica do que seria excessivo e o que não seria, de quais seriam os limites adequados ou não para o uso dos recursos digitais, para o uso das tecnologias digitais no Brasil. Como consequência desse processo, sem limitação de tempo, sem refletir a respeito do uso demasiado, muitos acabam se tornando nomofóbicos. Para piorar essa situação, e você pode trazer isso também como argumento, há pouco diálogo familiar sobre esse assunto. Como as famílias discutem pouco sobre essa questão, elas falam um pouco sobre esse assunto, é muito comum, principalmente, que os membros mais jovens acabem se viciando com esse uso frequente, o que é extremamente desagradável. Você pode trazer também na sua argumentação alguns dos possíveis danos físicos relacionados a esse uso excessivo de dispositivos digitais. Tem sido comum problemas como LER, tendinite, problemas visuais, os problemas mais diversos devido ao uso excessivo de dispositivos digitais. Você pode também, em outro parágrafo de argumentação, comentar sobre os possíveis danos psicológicos, a questão do isolamento, que pode gerar muitas vezes quadros de depressão, ansiedade, fobia social
e vários outros problemas que podem vir desse processo da nomofobia, ou seja, uma situação extremamente preocupante. Como repertório sociocultural, você pode trazer, por exemplo, a série Black Mirror. Eu tenho certeza que vocês já assistiram Black Mirror, tem notícias de Black Mirror, uma série muito importante que mostra para nós o universo tecnológico distópico. Vai mostrar basicamente a questão do uso da tecnologia, do uso dos recursos digitais em um universo futuro que deu errado. Na série nós percebemos muito dessa questão relativa ao vício, ao uso demasiado, uso excessivo e possíveis consequências desagradáveis desse processo. Então você pode citar Black Mirror no seu texto com bastante tranquilidade. Outro repertório que ficaria excelente seria uma citação do Alan Turing. O Alan Turing ele foi o responsável pelo primeiro protótipo de computador no período da Segunda Guerra Mundial. Você pode comentar, por exemplo, que o Alan Turing, quando ele criou o primeiro protótipo do computador, certamente ele não imaginava que hoje alcançaríamos o grau de desenvolvimento tecnológico que estamos na contemporaneidade. Computador que depois vai gerar os smartphones e que hoje gera inclusive a nomofobia em muitas pessoas, essa dependência em muitas pessoas. Parte-se de um computador que antes conseguia simplesmente fazer questões básicas e resolver necessidades básicas do cotidiano, para smartphones altamente desenvolvidos, mas que ao mesmo tempo geram dependência. Isso acaba sendo algo extremamente problemático. E falando em smartphones, eu vou lembrar como repertório sociocultural, claro, do Steve Jobs. O Steve Jobs ele tem uma frase que fala assim: a tecnologia move o mundo. Você pode usar essa frase do Steve Jobs para falar o seguinte: realmente a tecnologia move o mundo, ela é muito interessante, ela é muito benéfica, ela traz inúmeras possibilidades ao cidadão. Mas ela é tão forte, ela é tão relevante e ela move o mundo de uma maneira tão clara que muitas pessoas acabam desenvolvendo dependências relacionadas à tecnologia, o que é extremamente desafiador, como a própria nomofobia, que você pode trazer no seu texto com absoluta tranquilidade. Para fechar nossos repertórios socioculturais, você pode trazer um documentário maravilhoso, que é o Dilema das Redes. O Dilema das Redes ele vai mostrar bastante dessa nomofobia. No documentário você tem uma parte que um dos personagens acaba se viciando demais no telefone celular, ele tenta ficar distante, mas ele não consegue. Ele coloca o celular tipo num vidro para tentar ficar distante dele, para tentar não encostar no telefone celular, mas chega um determinado momento que ele vai lá, quebra o vidro, pega o telefone de volta, porque ele não dá conta, ele tem uma grande dependência em relação ao dispositivo digital. Você pode comentar e você pode trazer Dilema das Redes, que ficaria muito interessante também como repertório sociocultural para vocês. Já que eu falei de repertório, já que eu falei de argumento e várias outras questões, agora vamos a elas, as nossas queridas propostas de intervenção. Em primeiro lugar, você pode colocar uma proposta que ficaria a cargo do Ministério da Educação, do MEC, a obrigatoriedade da educação midiática nas escolas, a obrigatoriedade de que haja de fato educação midiática nas escolas brasileiras. Algo de grande importância, algo de grande necessidade que você pode colocar na sua redação. Além disso, você pode colocar uma segunda proposta do Ministério da Ciência e Tecnologia, falando sobre a necessidade de se criar propagandas que incentivem a discussão familiar a respeito do tema, a respeito da nomofobia, a respeito da dependência em relação à tecnologia. Você pode trazer no seu texto e funcionaria maravilhosamente. Por último, se nós temos danos físicos, emocionais, psicológicos, é necessário que tenhamos uma proposta do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deve oferecer tratamento àqueles que desenvolverem problemas psicológicos, problemas emocionais relacionados a esse uso excessivo das tecnologias. E aí você coloca a necessidade de oferecer esse tratamento, porque já que a nomofobia é um transtorno mental, esse transtorno ele precisa de ser regulado, ele precisa de ser tratado e pode aparecer para nós como uma terceira proposta de intervenção. E aí, gostou da nossa discussão? Gostou do nosso vídeo de hoje? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, eu quero te pedir um favor.
clique no sininho para notificações, inscreva-se no nosso canal, clique no joinha para mostrar para o YouTube que você está gostando do nosso conteúdo e aumentar a nossa relevância. Vai ajudar demais o canal. Se você quiser conversar diretamente comigo, mande mensagem nos comentários ou me adiciona depois lá no Instagram, no @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!